Boa noite, bem-vindos ao Gabinete de Crise desta quarta-feira, dia 14 de outubro. E nós iniciamos o programa com uma entrevista exclusiva aqui com a Procuradora Regional da República, Tameia Danelon. Já está conosco aqui, Tameia? Sim, estou aqui. Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem, bem-vinda ao Gabinete de Crise. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, Tameia, o objetivo da nossa conversa aqui é justamente a gente explorar um tema que voltou à pauta. É um tema caro, né, a quem combate a corrupção, a quem defende o combate à corrupção, não a quem defende a corrupção, mas a quem defende o combate à corrupção. E esse tema é justamente a PEC da segunda instância, a PEC que prevê você recuperar, né, aquilo que se perdeu com a decisão do Supremo, você ter uma condenação, o cumprimento, né, da sentença após a condenação em segunda instância. Eu, na sexta-feira, até entrevistei aqui o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e que havia me prometido colocar o assunto em pauta e votar essa PEC até o fim do mandato dele, em janeiro. Tá? E aí, no fim de semana, fomos surpreendidos todos com esse caso aí, a soltura do André do Rep, que esquentou a pauta. Bom, você já analisou o texto, o relatório que foi elaborado aí dessa PEC. O que você me diz? É um bom texto? Resolve o problema? Ele modifica o que na nossa legislação? É um bom texto, sim, eu analisei, acredito que resolve o problema, embora eu acredite que é plenamente constitucional a prisão após segunda condenação. O Supremo sempre entendeu pela constitucionalidade, desde a época do Código de Processo Penal, em 41 até 2009, o Supremo sempre entendeu que a prisão após segunda condenação era constitucional. Em 2009, que houve essa mudança de entendimento, bem na época do caso do Mensalão. Depois, em 2016, o Supremo novamente entendeu pela constitucionalidade e agora, em 2019, mudou de ideia novamente, né? Mas esse texto eu achei interessante, achei um texto bom, porque o que ele faz? Ele torna a sentença pronta para ser executada após a segunda condenação. Então, essa mudança, caso seja aprovada, ela não vai afetar apenas os processos criminais. Não serão apenas os condenados em processos criminais, que caso sejam novamente condenados em segunda instância, que terão que cumprir a pena de prisão. Ela afeta também casos cíveis. Então, isso é muito importante, porque sabemos que a justiça é muito lenta. Tem pessoas que têm, por exemplo, um dinheiro a receber do governo, do poder público, ou uma dívida a ser recebida de terceiros, e demora mais de 15, 20 anos, por vezes a pessoa falece e não recebe esse dinheiro. Então, se for aprovada, embora o nome seja PEC de segunda instância, da prisão após segunda instância, ela tem efeitos também na área civil. Então, a pessoa, quando tiver o processo já finalizado numa segunda instância, ela já poderá receber o dinheiro que faz jus, a indenização que faz jus. E no âmbito criminal é muito importante, porque constando no texto constitucional a possibilidade de já se executar a pena após a segunda condenação, de se prender o criminoso após o segundo grau de condenação, resolve esse problema, pacifica a questão, porque não ficaremos mais à mercê do Supremo, que a cada 2, 3 anos muda o entendimento, julgando por vezes que a prisão é possível e por vezes que ela não é possível. O que muda efetivamente nesse texto, né? O que ele traz de novidade? É a suspensão justamente da execução da pena, quer dizer, é o fim da suspensão da execução da pena quando você recorre às instâncias superiores, ao STJ, ao STF. Nós temos alguns recursos especiais, né? Explica para o nosso espectador como é que funciona esse gatilho, como é que vai funcionar esse gatilho. Tá, então o que nós temos atualmente? Quando a pessoa, falando da área criminal, né, que eu tenho mais familiaridade, que é mais importante até. Quando a pessoa é condenada em segunda instância, esse réu ele pode interpor um recurso chamado recurso especial para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que seria a terceira instância. Finalizado esse recurso, ou até mesmo um HC, um habeas corpus, e se não for favorável ao réu, o réu pode interpor outro recurso, que se chama recurso extraordinário para o Supremo. E esses recursos demoram muitos anos, até ter a finalização de uma ação penal demora 15 anos, 20 anos. Então, esse projeto de lei, essa PEC,
a PEC da segunda instância, que é a PEC 199/2019, ela extingue a figura desses dois recursos. Ela transforma esses recursos como se fossem ações, como se fossem ações revisionais. E logo, se o recurso é transformado em uma ação, entende-se que não há mais possibilidade de interpor novos recursos. Então, o trânsito em julgado, ou seja, a impossibilidade de se oferecer mais recursos, vai ocorrer logo em segunda instância. Então, a pessoa até poderia depois querer ajuizar essa ação, mas a execução já seria imediatamente cumprida, ou seja, se a pessoa foi condenada à prisão, ela vai ser encarcerada, ela vai ser presa, não vai precisar o decurso dessas ações para que ela possa ser presa. Então, resolve muito essa questão, porque a justiça tem que ser efetiva. Não adianta a Polícia Federal, a Polícia Civil trabalhar, prender os criminosos, o Ministério Público oferecer acusação, oferecer ação penal, os juízes serem diligentes e condenarem as pessoas. Chega no tribunal, a questão é revista por mais 3 desembargadores e essa pessoa não ser presa, ter que esperar até que o Supremo decida. Então, isso vai facilitar muito e vai resolver o problema da impunidade, que o exemplo desse André do Rep é um exemplo clássico da impunidade. Pois é, a gente viu agora, estamos acompanhando inclusive o julgamento, o início do julgamento. O julgamento foi suspenso já com maioria definida, né, 6 votos a 0, para a confirmação da prisão do André do Rep. Quer dizer, o André do Rep, considerado aí um bandido, um criminoso, né, integrante aí da cúpula do PCC, de altíssima periculosidade, acabou sendo solto pelo Marco Aurélio, pelo ministro Marco Aurélio. Depois houve um recurso da PGR para que reformasse a decisão e o Fux, então, suspendeu a liminar do Marco Aurélio, só que já era tarde, né? O André do Rep fugiu, se escafedeu. Então, inclusive, já era, né, até agora nesse julgamento durante a tarde, alguns ministros ressaltaram o fato de que ele já tinha sido foragido, né, da justiça durante 5 anos, vivendo uma vida nababesca, foi preso até numa casa, numa mansão em Angra dos Reis, com um helicóptero, com lancha, quer dizer, vivendo realmente do crime. E também, ali eu fiquei até surpreso com o fato dele também ter se vinculado, né, servido aí de ponte entre o PCC e a máfia calabresa, né? O próprio Alexandre de Moraes destacou isso no voto dele. É muito grave tudo isso, né? No fim das contas, a gente teve não só a derrota quando o STF mudou o entendimento da questão da segunda instância, como também com a aprovação de um pacote anticrime que foi desfigurado. Como é que você vê isso? Quer dizer, nós tivemos aí, muitas dessas modificações foram, vamos dizer assim, incentivadas ou tiveram como motivação de fundo a questão da corrupção, né, combatida pela Lava Jato. Só que não é só de corrupção que nós falamos aqui, né? Nós temos crimes de toda a ordem e, nesse caso, aquela criminalidade ainda mais direta, né, que afeta, né, a segurança pública. É um problema muito grave, né? Então, como é que você vê, quer dizer, esse é o resultado prático de decisões que vão contra o interesse da sociedade, é isso? Exatamente. O projeto anticrime que foi apresentado, né, pelo ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro, ele previa a inserção na legislação penal da possibilidade da prisão após segunda condenação, para que não tivesse dúvida quanto a essa possibilidade. Mas essas mudanças, que eram a mudanças de vários artigos do Código de Processo Penal, de vários artigos, não foi aprovada. Os congressistas não aprovaram essa inserção, essa possibilidade clara na lei de processo penal. E, por outro lado, aprovaram esse prazo, que, no meu entendimento, não tem a menor razoabilidade, não tem por que ser revista a cada 90 dias a prisão preventiva. Se a pessoa está presa preventivamente, ou porque ela é perigosa, ou porque o crime é grave, porque tem risco de fuga, tem risco de ameaçar testemunha, de ocultar prova. Então, não tem por que ela ser analisada a cada 90 dias essa prisão preventiva. Mas isso foi aprovado no texto do projeto anticrime.
E diante disso, abriu essa brecha para que o ministro Marco Aurélio decidisse pela soltura. Mas ainda assim, essa decisão é completamente uma excrescência, foi uma aberração jurídica. Jamais o ministro Marco Aurélio poderia dar essa decisão se atendo apenas esse prazo. Ele teria que ver o caso todo, olhar toda a periculosidade do réu, como você falou. Ele era um réu que já estava foragido há 5 anos. A Polícia Civil de São Paulo teve essa grande dificuldade para prendê-lo. Quando ele foi preso, foi descoberto o patrimônio extraordinário que ele possuía, 2 barcos, helicóptero, numa mansão de 4 milhões de reais, e uma pessoa que tinha, um dos grandes líderes do PCC com envolvimento em tráfico internacional, como você salientou, da máfia calabresa. Então, é um criminoso que reúne todos os elementos para permanecer preso preventivamente. E um detalhe também é que a prisão preventiva, essa lei nova, diz que o juiz que decretou a prisão teria que analisar a cada 90 dias. Mas quando o juiz profere uma sentença condenatória, já acaba a atuação dele. O processo chegou na segunda instância. A segunda instância manteve a sentença condenatória. Ele já foi condenado 2 vezes na segunda instância. Num processo apenas de 10 anos, no outro de 15 anos. Então, não estava mais com o juiz da primeira instância esses autos. Então, se o ministro Marco Aurélio estava tão preocupado com a inviolabilidade dos direitos desse criminoso, o que ele deveria ter feito? Se ele tinha dúvidas, se ele achava que talvez não fosse o caso de manter a prisão, ele deveria devolver os autos para que o juiz da primeira instância se manifestasse. Mas não, deu uma decisão monocrática, sequer colocou uma tornozeleira eletrônica nesse criminoso perigoso. E o que aconteceu? Ele fugiu, né? Forneceu endereço falso e fugiu. Ainda bem que o Supremo já começou esse julgamento, o ministro Fux foi muito diligente em já pautar essa decisão. Isso é muito importante, porque o Supremo é composto por 11 ministros, não tem essa possibilidade de decisões monocráticas. E atente-se que essas decisões monocráticas, geralmente elas são para favorecer o réu, são para soltar os réus, são para anular os processos. Então, ele submeteu rapidamente ao plenário até então, 6 ministros votaram favoravelmente a manutenção dessa prisão preventiva, por mais que eu tenha algumas divergências com algumas posições de alguns ministros, mas o voto do ministro Alexandre de Moraes foi brilhante, foi perfeito. O ministro Barroso também ressaltou toda a necessidade da manutenção dessa prisão. E acredito que continuem nessa toada os demais ministros. Você mencionou justamente, fez uma observação que eu vi no voto do Barroso. O Barroso, ele disse o seguinte, que esse artigo 316, a interpretação dele deve ser a seguinte: ele tem o direito, né, o investigado, o réu, tem o direito de solicitar a revisão ou a reanálise, melhor dizendo, né, da sua prisão preventiva até a condenação. Quer dizer, enquanto ele não estiver condenado, não tiver aí uma sentença condenatória, ele tem esse direito de revisar, justamente até para, vamos dizer assim, cobrar celeridade, né, do Ministério Público, da Justiça, em concluir, né, uma investigação, em concluir o processamento dele, seja no final pela condenação ou pela absolvição, mas que o processo seja mais rápido. Quer dizer, mas que isso não poderia valer a partir do momento da condenação, justamente com essa observação que você fez, né? A partir da condenação em primeira instância, já não é mais atribuição do juiz, né, que mandou prender, e quando vai para a segunda, quando tem a confirmação também via acórdão, você também não cabe mais ao tribunal, né? Então, acaba sendo aquele caminho que os réus, especialmente aqueles que têm poder financeiro para pagar bons advogados, quer dizer, é mais um caminho a seguir aí em recursos protelatórios, né? Agora, diante vamos dizer assim, dessa apreciação feita pelo Barroso e que, pelo visto, acho que você concorda, existe algo positivo nesse artigo 316, se ele for interpretado desta forma, ou o melhor jeito é acabar? Por que eu lhe pergunto isso? Porque eu mesmo até publiquei aqui no site, lembrei, o Fux também lembrou no voto dele, diversas decisões anteriores do próprio ministro Marco Aurélio, tem até aquela bem antiga do Salvatore Cacciola, né, que também aconteceu a mesma coisa, ele deu o habeas corpus, depois foi anulado, só que ele já tinha fugido, né? Então,
E também nesse âmbito aí dos crimes, de criminosos, de facções, etc. Quer dizer, o ministro nunca precisou desse artigo 316 para libertar esses criminosos com base nessa justificativa de que não tem condenação, etc. e tal. E agora usa o mesmo artigo para fazer isso. Quer dizer, uma discussão realmente, quer dizer, em vez de um pacote anticrime, uma lei como essa, melhorar a aplicação da lei, não, você piorou a situação, né? Tem algo de bom nesse 316? Ou a gente tem que acabar com ele, tem que revisar esse pacote anticrime inteiro? O que você acha? No meu ponto de vista, não tem nada de bom. Como você falou, o projeto anticrime ele foi apresentado para o Congresso para endurecer a lei contra criminosos do colarinho branco e contra o crime organizado, para encaminhar para a prisão as pessoas que cometeram crimes e condenadas em segunda instância. Muitos artigos foram desvirtuados. Então, não vejo qualquer cabimento e necessidade desse parágrafo, né, o parágrafo primeiro, ou parágrafo único, não me recordo agora, do artigo 316, não tem necessidade, não tem razoabilidade. Na minha análise, é uma brecha na lei, mais uma brecha, para que decisões como essas, proferidas pelo Marco Aurélio, sejam proferidas. Então, vamos utilizar que o juiz não revisou a prisão em 90 dias para conseguir habeas corpus, para conseguir solturas. Nós já temos muitas brechas na lei. Nós temos que fechar as brechas, porque nós somos um país da impunidade. O que nós vemos é que poderosos, pessoas ricas, com grande poder político, poder econômico, ficam pouco tempo presas. Quando são presas, conseguem interpor habeas corpus, que chegam rapidamente no Supremo e são liberadas. Então, no meu entendimento técnico e jurídico, não tem o menor cabimento essa existência desse prazo. Mas se perguntarem, mas e se cessarem os riscos? E se não estiverem mais previstos os pressupostos da prisão preventiva? Se não tiver mais indicativo de que a pessoa vai fugir, de que a pessoa vai ameaçar testemunha? Então, o defensor, o advogado que peticione ao juiz da causa e demonstre isso. Eu já atuei em vários casos em que foi revogada a prisão preventiva. Quando a pessoa entrega o passaporte, coloca uma tornozeleira, e quando nós ficamos seguros que a pessoa não vai fugir, é possível, sem mudar, revogar a prisão preventiva, converter a prisão domiciliar, não há necessidade de ter esse novo dispositivo. E só relembrando, se o Supremo não tivesse mudado o entendimento ano passado, que proibiu a prisão após segunda condenação, se estivesse em vigor essa prisão após segunda instância, o André do Rep não estaria só preso preventivamente, ele estaria preso por conta da decisão condenatória, ele já estaria cumprido a pena, então ele não seria solto. Então são várias brechas que só fomentam a impunidade, e essa impunidade só fomenta práticas de outros crimes. O Supremo, inclusive nessa discussão agora na sessão que ocorreu hoje, vários ministros ressaltaram essa impossibilidade de você aplicar, que já tem alguns, provavelmente alguns juízes, né? O Fux até falou, olha, vocês têm que ter o entendimento de que tudo que a gente faz aqui tem uma repercussão em 20 mil juízes no país, né? Então, se você não deixar muito bem definido, você pode realmente criar um efeito cascata aí com um enorme dano à sociedade. E o que se ressaltou foi justamente a aplicação automática, né, ou a revogação automática da prisão preventiva, né, como se tivesse, não fosse apenas a reanálise, mas a revisão mesmo. Quer dizer, você tem ali, e se em 90 dias o juiz da causa não tiver renovado o mandado de prisão, estaria anulada essa prisão. Quer dizer, é mais absurdo ainda, né, a largueza que uma lei mal feita permite, né? Exatamente, o ministro Barroso foi bem claro nesse sentido, o próprio ministro Fux, que no entendimento deles, eles acharam interessante essa reanálise da prisão preventiva, né? Eu não concordo, mas enfim, respeito a posição de quem pensa diferente. Mas o ministro Fux e o ministro Barroso deixaram bem claro que, ainda que não tenha sido analisada essa prisão preventiva no prazo de 90 dias, isso não significa que vai ter uma soltura automática. Isso não pode acontecer. Só há soltura automática quando se trata de prisão temporária. A prisão temporária, como o próprio nome diz, já traz um prazo na prisão. A regra é o prazo de 5 dias, podendo ser prorrogável por mais 5.
Quando se trata de crimes hediondos, o prazo é maior, é de 30 dias, prorrogável por mais 30. A prisão temporária, quando chega nesse prazo de 5 dias, ainda que não haja pedido do advogado para soltar, ainda que não haja habeas corpus, ela acaba naquela data. Agora, a prisão preventiva não, porque são outros fundamentos que autorizam a preventiva. Claro. Os fundamentos do risco, por exemplo, risco de fuga, risco de ameaça à testemunha, risco de continuar praticando o crime. Então, não é porque, no entendimento dos ministros do Supremo, eu também penso assim, porque está em vigor esse parágrafo, não é porque após 90 dias ela não foi reanalisada pelo juiz da primeira instância, que automaticamente a pessoa tem que ser solta, em absoluto. Claro. Voltando à questão da lei da PEC, né, da segunda instância, que a gente está chamando de segunda instância, tem a criação de um recurso ordinário, né, que prevê o efeito suspensivo no caso de você ter uma divergência entre as sentenças de primeira e segunda instância. Né? Como é que é isso? Então, seria na seguinte possibilidade. Vamos supor que o juiz da primeira instância tenha absolvido o réu, tá? Sim. Foi absolvido. Daí o Ministério Público recorre. E no tribunal, que é composto por 3 desembargadores, os 3, vamos supor, teriam condenado, tá? Então, há quem diga que, nesse caso, houve uma condenação em segunda instância, mas foi apenas os desembargadores da segunda instância que condenaram. Não houve uma condenação pelo juiz da primeira instância. Eu, particularmente, não concordo com essa possibilidade de recurso, dessa ação, como você falou, me perdão. Eu acredito que, quando um tribunal composto por 3 juízes, seja por unanimidade ou seja por maioria, 2-1, essa decisão substitui a decisão da primeira instância. Então, no meu ponto de vista, já é uma condenação em segunda instância, ainda que não tenha ocorrido na primeira, ficou claro? Então, eu entendo que nessa situação, a execução deveria também ser imediata, sem qualquer possibilidade de efeito suspensivo. Eu tenho uma visão mais severa, eu entendo que nós temos muitas brechas na lei, que a lei não pode favorecer criminosos, a lei tem que ver o lado também da sociedade. A maioria dos juízes das cortes superiores são extremamente garantistas, alguns juízes que às vezes nem são garantistas, mas com medo de errar, na dúvida, adotam um posicionamento garantista. Então, acho que o nosso sistema tem que ser mais severo, tem que ser mais rígido, e não olhando apenas os direitos do réu, os direitos do criminoso, mas os direitos também da sociedade, dos direitos da vítima. Claro. Está na Constituição Federal que nós temos o direito à segurança pública, e não temos segurança pública se bandidos estiverem soltos, homicidas, estupradores, até mesmo grandes corruptos. O direito da vítima normalmente é esquecido, né? Essa questão do recurso ordinário me traz também um outro problema, se você concorda comigo, que é a subversão da regra de você não poder ter revisão, o exame de prova em tribunais superiores, né? Porque se você tem uma decisão na primeira instância, uma diferente na segunda, e você permite um recurso para reanálise disso na terceira instância, obviamente que você vai ter de abrir a possibilidade de uma revisão, de um reexame das provas, né, na terceira instância. Quer dizer, talvez isso seja um problema dessa PEC, né? Exatamente. É bom você ter tocado nesse assunto, até para as pessoas entenderem bem. Quem analisa as provas é quem se debruça sobre o processo e quem diz se a pessoa é inocente ou é culpado é o juiz da primeira instância e os desembargadores da segunda instância, tá? Mas e os desembargadores do STJ e do STF? Vejam, eles nunca poderão decidir pela absolvição de alguém ou pela condenação de alguém. Por quê? Porque essas cortes superiores, elas não reexaminam provas. Elas são impedidas de reexaminar a prova. Então, qual que é o papel dessas cortes? O STJ vai apenas analisar se houve uma eventual violação à lei. E o STF vai analisar uma eventual violação à Constituição Federal. Por conta disso, que eu não concordo com essa possibilidade de remeter essa análise de prova, porque vai contra o nosso sistema jurídico. No nosso sistema jurídico, preceitua que a análise das provas somente é feita pelo juiz de primeiro grau e juiz de segundo grau. Então, seria mais um ponto que seria contrária a esse mecanismo, porque ele ia ser amplamente utilizado também, ia ser sempre pedido efeito suspensivo,
e sabendo que nossas cortes superiores são lenientes, iam conceder a suspensão e não ia adiantar de nada, a pessoa não ia ser preso após a segunda condenação. É uma pegadinha. A gente tem que sempre ficar ligado nesses textos, né? Especialmente quando você tem os próprios políticos dizendo não, nós temos que votar, é importante, né? A gente fica sempre com o pé atrás, assim, alguma pegadinha tem nessa história, né? Eu fico imaginando também se eles... Bom, não, vamos reforçar aqui, voltar com a questão da prisão em segunda instância, mas vamos aliviar, por exemplo, a lei de improbidade, né, que é uma outra questão que já estão querendo passar também uma boiada nessa revisão da lei de improbidade, revisão de lavagem de dinheiro. Sempre tem alguma coisa ali para não deixar que o efeito efetivo, né, de um reforço da lei para o combate à criminalidade seja realmente efetivo, né? Sim, por isso que é muito importante, Cláudio, que a sociedade acompanhe a vida legislativa. Não é porque nós já votamos e já encerrou a nossa participação em sociedade, não é assim. É importante que a sociedade, que as pessoas acompanhem os seus deputados, acompanhem os seus senadores. Então, você tem um projeto importante dessa envergadura que trata sobre prisão após segunda instância, o projeto da lavagem de dinheiro, que assim, a comissão formada por juristas majoritariamente é formado por advogados criminalistas. Por que não tem o mesmo número de procuradores da República, de promotores de justiça? Então, pode ser que já saia um projeto garantista. Então, é importante, que eu sempre falo isso nas minhas lives, nos meus vídeos, no meu Instagram, até se me permite divulgar meu Instagram, claro. É @tamedanelon. Lá eu trago muitas questões jurídicas e eu tento falar de uma forma mais clara, sem juridiquês, para que a população entenda. Então, eu explico conceitos de o que é colaboração premiada, o que são as instâncias, o que é foro privilegiado. E nas minhas redes sociais, eu sempre falo para as pessoas que é importante acompanhar o trabalho do seu deputado, do seu senador e cobrá-lo. Então, é legítimo que sejam encaminhados e-mails para os seus deputados pedindo para o Rodrigo Maia, por exemplo, que ele paute a questão da prisão após segunda condenação, pedindo para que seu deputado vote favoravelmente. Isso é cidadania, isso é exercer a democracia. Então, é muito importante esse papo que a gente está tendo, trazendo para a população, para leigos, para estudantes, o que quer que seja, como funciona o mundo jurídico, como funciona o Congresso Nacional, porque nós vivemos uma democracia. O que é democracia? Governo para o povo, pelo povo, pelo povo, para o povo e do povo. Então, o povo tem que saber o que está acontecendo. O povo tem que acompanhar as decisões do Supremo e as propostas de mudança de lei. Não sei se você pensa assim também, Cláudio. Eu penso exatamente assim. O nosso trabalho, inclusive, desde a criação do site, é tentar simplificar para os leitores esse mundo jurídico, né, tão complexo. E isso assustou muitas autoridades, muitos ministros, né, de cortes superiores, desembargadores, juízes, muitos advogados que não gostam muito da gente justamente porque a gente traz para o cidadão, numa linguagem simples, fácil, aquilo que está acontecendo, né, nas instâncias aqui, na cúpula do poder em Brasília. Falando nisso, para encerrar, não vou tomar mais seu tempo, até porque a gente também está terminando o nosso tempo da entrevista aqui, o programa continua, mas eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: você integrou a Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo. Nós estamos aí acompanhando algumas discussões, muitas delas agora acalmou um pouquinho, mas até poucos meses atrás nós tivemos aí muitas discussões envolvendo essa tentativa de se acabar com o lavajatismo, né? O pessoal fala aí lavajatismo. E até o próprio PGR também se manifestou contra esse tal de lavajatismo. Nós tivemos o fim da Força-Tarefa lá em São Paulo, né? Você já não está mais lá, já não estava mais lá, mas tivemos aí o encerramento dessas atividades. Como é que você entende o que está acontecendo? No campo político há muita discussão sobre é só a questão de mudança do nome, mas vai ser proposto um novo modelo, mas na prática, quando você analisa a forma de distribuição dos processos novos, né, a necessidade de você manter um modelo de sucesso, né, de combate à corrupção. Aliás, não é só a corrupção, esse modelo de força-tarefa também está sendo usado justamente para combater o PCC. Então, qual é a sua visão? Você que já tem, vamos dizer assim, essa visão mais distante, né, em relação a tudo que está acontecendo
com essa ofensiva ao lavajatismo? Então, Cláudio, a Operação Lava Jato, ela incomodou muita gente, né? Foi a maior operação de combate à corrupção da história da humanidade, não só do Brasil. Então, quando que você ia imaginar que ex-presidentes da República seriam presos, né? Nós tivemos 2 ex-presidentes aqui no Brasil que foram presos, fora em outros países, né? Grandes empresários, né, das maiores construtoras do mundo também permaneceram presos por mais de um ano. Então, muitos políticos poderosos, como o Eduardo Cunha, como o Cabral, estão presos. O Cunha está prisão domiciliar, enfim. A Lava Jato, ela inovou, ela trouxe um novo paradigma de combate à corrupção e crimes organizados, de lavagem de dinheiro e crimes financeiros. O modelo de força-tarefa, embora já existissem as forças-tarefas, foi muito mais sofisticado, digamos assim. Foi um trabalho interinstitucional com a Polícia Federal, com a Receita Federal, com a Controladoria Geral da União. É um modelo que deu certo, é um modelo que já recuperou mais de 4 bilhões de reais para os cofres da Petrobras e da União. A ser recuperado tem mais de 11 bilhões de reais. No Rio de Janeiro, que a Lava Jato do Rio de Janeiro é muito eficiente, só do Sérgio Cabral, 250 milhões em barras de ouro e joias foram capturados e revertidos para aposentados e pensionistas que estavam sem receber 13º. Então, a Lava Jato impactou o nosso cenário político, nosso cenário econômico, nosso cenário social. Escolas públicas serão reformadas também no Rio de Janeiro com o dinheiro da corrupção. Enfim, então ela incomodou muita gente poderosa, muito político de alto escalão, muito empresário desonesto. Então é natural que venha esse contra-ataque. Então, o que o Congresso faz? Como uma boa parte dos congressistas, infelizmente, está envolvido em escândalos de corrupção, está com o nome na lista da Odebrecht, eles contra-atacam, não aprovando leis boas para o combate à corrupção, não aprovaram as 10 medidas contra a corrupção, desvirtuaram o pacote anticrime, aprovaram a lei do abuso de autoridade, onde só responde por esse abuso procuradores e juízes, né? O próprio Supremo também, através de decisões como impedir a prisão em segunda instância, em remeter para a justiça eleitoral crimes de lavagem, quando tem caixa 2. Então, o sistema reagiu, né? Então, o lavajatismo, se ser lavajatista é lutar arduamente contra a corrupção, tem que continuar o lavajatismo. Por que mudar uma coisa que está dando certo? Por que mudar o modo de investigação e de processo, né, de uma operação que foi premiada internacionalmente, recebeu prêmio nos Estados Unidos, ganhou da operação da FIFA, operação conduzida pelo FBI. Então, eu acho que o que está funcionando, o que está trazendo efeitos, tem que ser continuado. Não é fácil trabalhar nesse combate, agora eu trabalho na segunda instância, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas não é fácil trabalhar. Nós já fomos processados, eu, Deltan, Renan Calheiros nos representou, fomos interceptados no caso do hackeamento. Então, nós já sofremos muito com pessoas que querem impedir nosso trabalho. Então, eu acho que se há esse lavajatismo, tem que continuar o lavajatismo. Quem tem medo do lavajatismo? Quem teme o lavajatismo? Pessoas que ou estão envolvidos em escândalos de corrupção ou são amigos de criminosos. Em São Paulo, a gente estava até com grande expectativa, porque as investigações começaram a avançar nos tucanos, né? Que é uma coisa que todo mundo cobrava, né? Tinha, claro, investigações em Minas, investigações no Paraná, né? Que pegaram até o ex-governador, em Minas, um senador, um ex-senador, hoje deputado, né? O Aécio Neves, Beto Richa no Paraná. Mas eram investigações que elas, vamos dizer assim, elas não estavam indo no núcleo, né? Elas chegaram, no caso do Aécio, por exemplo, nós tínhamos um problema de foro privilegiado, né? Porque ele, com mandato parlamentar, subia. Lá no Paraná, a gente teve também, enquanto tinha foro, mas depois perdeu o foro, aí ok, a coisa andou. E em São Paulo estava avançando. Muita gente, quando faz a comparação até da produtividade da Lava Jato em Curitiba, no Rio, com São Paulo, percebe que em São Paulo poderia ter talvez avançado mais. A gente
entende que não é só a questão do Ministério Público, né, da força-tarefa do Ministério Público, da força-tarefa da Polícia Federal, você também depende de você ter uma vara especializada que trate, né, que fique ali responsável por aqueles processos, o andamento daqueles processos. Por que São Paulo a gente não teve o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo desempenho do Rio e do Paraná? Então, eu já saí da Força Tarefa, vai completar 2 anos agora, então eu não poderia responder sua questão, porque já faz 2 anos que eu estou afastada da FT de São Paulo, né? Mas eu posso trazer um exemplo. Nós tivemos várias decisões do ministro Gilmar Mendes que eram diretamente ligadas com pessoas do PSDB. Então, processos foram anulados, foi reconhecida prescrições quando no nosso entendimento não tinha prescrição, era suspensa, teve uma ação que ficou suspensa. Então, infelizmente, os ministros do Supremo, muito garantistas, eles atrapalham as investigações, eles atrapalham o curso do processo. E se a pessoa tem mais de 70 anos, a prescrição cai pela metade. Então, esse foi um dos motivos, né, de não ter tido tantos resultados como a Operação do Rio de Janeiro e a Operação de Curitiba, né? Mas agora uma coisa que você mencionou, a questão do foro privilegiado. O foro privilegiado atrapalha demais. Então, nós temos não só a PEC da segunda instância, tem também a PEC do foro privilegiado, que, se não me falha a memória, e agora eu não lembro o número de cabeça da PEC, mas é uma PEC de 2013. Sim. Do senador Álvaro Dias. Está parada, não é pautada essa PEC. E o foro privilegiado só resulta também em impunidade. Né? 55 mil pessoas têm foro privilegiado no Brasil, eu tenho foro privilegiado, todos os juízes, promotores, governadores. Então, isso também é uma excrescência que tem apenas no Brasil e contribui para esse atraso das investigações, né? Como você falou do senador Aécio Neves, para não perder o foro privilegiado, ele se lançou como deputado federal, porque ele teria mais chances de ser eleito, e como de fato foi. Então, no Supremo, apenas 11 ministros não tem condição de dar andamento a tantas investigações. E também é uma corte constitucional que não é vocacionada para essas investigações criminais. Então, se passasse a PEC da segunda instância e a PEC do foro privilegiado, ia ajudar em muito para que nós tenhamos um combate mais efetivo a esses crimes todos. Perfeito. Bom, o Rodrigo Maia me disse que foro privilegiado não tem entendimento para colocar para frente. Até perguntei para ele se a PEC estava dentro de alguma das gavetas dele lá, já tem mais 600 e não sei quantos dias, né? E encerrando aqui a nossa entrevista, né? É até interessante que você menciona, tanta coisa contra, né? Contra o combate ao crime, o combate à corrupção. Você falou até da lei de abuso de autoridade. Imagina se ela pudesse ser aplicada em decisões como essa do ministro Marco Aurélio, né? Porque eu tenho certeza que a sociedade gostaria que fosse assim, né? Porque você ter uma decisão que prejudica tanto, que causa tamanho dano, deveria funcionar assim, mas não é na prática, na realidade, não é o que acontece. Bom, conversamos aqui com a procuradora Tamea Danelon. Muito obrigado pela sua participação no Gabinete de Crise. Estamos abertos para futuras conversas. Eu que agradeço. Boa noite a todos.